Começar então? Vamos. Começando então agora sim, né? Vamos começar a segunda parte, que é o nosso foco, né? Nessa disciplina. Vamos lá. Eu pensei, na verdade, ao invés de ler alguns trechos do texto e ir comentando, porque acho que assim a gente pode perder muito tempo, né? E estando em duas pessoas, acho que não fica tão interessante. Eu vou fazer uma perspectiva, assim, meio que um resumo de cada uma dessas sessões e colocando comentários dentre, né, esse resumo. Então, para a gente começar, esse parágrafo 45, eu entendi ele como se fosse uma espécie de introdução dessa segunda parte da obra, né? Porque o primeiro capítulo vai vir a partir do 46, né? E nós temos o título de presença e temporalidade, precisamente do parágrafo 45, o resultado da análise preparatória dos fundamentos do Dasein e a tarefa de sua interpretação existencial e originária. Bom, como nós vimos nas sessões anteriores, na análise preparatória do Dasein, Heidegger busca desvendar a constituição fundamental deste ser, centralizando-se no conceito de ser no mundo e suas estruturas essenciais. Chegou. Cheguei. Começou agora? Acabamos de começar, no inglês aqui. Tá bom. E suas estruturas essenciais, destacando a abertura. Isto é, a forma com que estou entendendo a abertura, né? A ausência de fundamento, como uma característica primária do Dasein. E para nós, evidencia-se aqui que a originalidade do pensamento heideggeriano está no todo estrutural ser no mundo. Porque como que eu estou lendo isso assim? Dasein como abertura, Dasein, né, como essa ausência de fundamento, pode ser entendido, eu vejo aí uma influência muito grande da consciência intencional husserliana, como se fosse uma reinterpretação da consciência intencional husserliana, que por sua vez já é um desenvolvimento lá da tese do Brentano, que diz que todo vivido tem seu correlato, né? Ou seja, não existe um em si mesmo das coisas, né? No caso do Husserl, da consciência, né? Não existe o em si da consciência. No caso do Brentano, o vivido ele não se resume em si mesmo, né? Ele precisa ter um correlato direto. Dito em outras palavras, para o Husserl das investigações lógicas, a consciência é um vazio destinado a permanecer vazio, ou seja, sem fundamento. Não há substância na consciência. Ela que encontra o seu sentido nos objetos do mundo para os quais se direciona. Em Brentano, por sua vez, não existe ato psíquico ou vivido que se resume em si mesmo. Todos eles adquirem sentido por um objeto transcendente. Daí a máxima, todo amor tem seu amado. Não existe em si, não existe fundamento ou um marqué. Em nenhuma dessas concepções. A diferença é que Brentano está no campo da psicologia. Husserl está no campo da fenomenologia pura, interessado em estabelecer uma nova epistemologia. E Heidegger leva isso para o campo ontológico existencial. Seguindo, Heidegger indica que a essência do Dasein está enraizada em sua capacidade de compreender e ser em relação ao seu próprio ser. Essa análise visa não apenas entender a existência do Dasein, mas também abordar a questão mais ampla do sentido do ser, considerada essa a questão fundamental. Heidegger propõe que, para entender a essência do ser, é necessário, primeiro, compreender a possibilidade de formular a questão de maneira radical e abrangente. Dito de outro modo, se ser é sendo, se ser é um verbo, somente os modos de existir desse ser poderá ser posto em análise, e por uma pergunta que não seja definidora, mas descritiva, razão pela qual essa investigação deverá ser hermenêutica fenomenológica. Hermenêutica porque busca interpretar e não definir. Fenomenológica porque busca descrever e não fixar. Lembrando que perguntar pelo sentido só faz sentido a um ser que não remete a si mesmo, como é o caso do Dasein, ou da consciência,
ou até mesmo do para si, e todos esses objetos próprios da fenomenologia. Então até aqui eu acho que o que se destaca, né, existe uma recapitulação nesse parágrafo do que foram as sessões anteriores, e o que eu acho que se destaca é justamente compreender o Dasein como ausente de um marqué, né, a ausência de um fundamento, e colocar que essa investigação, né, essa analítica existencial do Dasein, ela só pode ser descritiva, justamente por ele não remeter a um em si, e por ser descritivo, o método fenomenológico seria o mais adequado. Acho que há aí isso já está dito, né, nas sessões anteriores, mas acho que no começo aqui do parágrafo 45 há uma fixação, né, desse tema. Não sei se a Leona quer comentar alguma coisa a respeito disso, propriamente, esse comecinho aí do parágrafo 45. Você leu até aqui, né? Estamos bem no início. Acho que só de começar... Tá. Não, eu frisei a questão do ente ser aí, tá? Como ser no mundo, ele ter as estruturas fundamentais centradas na abertura, você falou, tá? E se desenhando como cuidado. Aí eu até fui atrás de tentar uma classificação melhor do cuidado, cura, né? Aí está em cura nessa edição, esse modo de se relacionar com o mundo e com as outras pessoas. Então, o cuidado é a forma de se lançar no mundo e se preocupar, tá? Com o que importa. Então, ele desenha, no final das contas, a relação a estrutura fundamental desse ser aí como ser no mundo, se desenhando na relação desse ser com o mundo ao redor e com as outras pessoas. Tá? A existência aparecendo como ser aí, enquanto há um poder ser que compreende, então que pensa a si mesmo, o ser aí, ele sendo, põe em jogo o seu próprio ser. Então, enquanto esse ser que pensa a si, ele se coloca em questão, tá? E esse cuidado, então essa relação com os outros, essa relação consigo, ela permite então vislumbrar a constituição concreta da existência, vê-la em seu nexo com a faticidade. Você não chegou na parte da faticidade ainda? Não. Tá? A faticidade com as condições dadas da existência, tá? E a decadência, que é essa tendência de se perder no mundo, se misturar com o mundo, perdendo a singularidade do ser aí. Tá? Da faticidade é muito semelhante, aliás, à forma na qual Marx vai pensar a história no 18 Brumário, quando ele vai falar que o ser humano faz a sua própria história, mas dentro de determinadas condições. Tá? Eu acho que é essa contextualidade que começa a marcar essa relação do ser-mundo. O ser-mundo é um ser contextual, tá? E essa decadência como essa forma de se perder, de se misturar no mundo, perdendo a singularidade, que é o que vai acabar depois apontando para a relação que ele vai traçar entre uma existência própria e imprópria. Tá? Eu acho que isso, um primeiro momento, tá? E retomando essa questão, e daí eu tentei retomar a questão da angústia. Aliás, eu notei que a forma como Heidegger vai trabalhando essa questão do cuidado, ela é muito próxima à forma do cuidado de si, da forma como Foucault ele trabalhou na hermenêutica do sujeito.
tá? Porque daí ele vai trabalhar ele trabalha aquela questão da a filosofia grega, ela tem um saber, ela se composta por um saber de si, um cuidado de si, e essa questão desse cuidado de si, ele ir sendo abandonado pela filosofia clássica, tá? E retomar a questão da angústia para pensar essa questão, só fazendo um ponte com a aula passada, tá? Porque lembrando a questão da angústia com o papel dela confrontando o ser aí com nada, então com a não existência, ele seguindo como ser para a morte, ele produzia essa abertura que permite confrontar a decadência, tá? Já que o cuidado ele permite vislumbrar a constituição concreta da existência, e ver em seu nexo com a faticidade e a decadência, a angústia, ela que confrontando o ser aí com nada e o exibindo como um ser para a morte, produz uma abertura permitindo confrontar essa decadência no desenvolvimento de uma vida própria ou da autenticidade. Tá? Então, nessa relação, o ser aí ele reconhece a sua singularidade, liberdade, possibilidades e a questão da responsabilidade. Acho que a gente vai indo para esse caminho. Tá? Eu passo para o Raul de novo, senão eu vou avançar, você viu que eu vou fazer as coisas de uma maneira mais sintética. Posso fazer algumas observações rápidas? Bom, um detalhezinho assim, ao qual a gente acha importante ficar atento, né, quando você falou da decadência, que na decadência a gente perde a singularidade. Na verdade, não existe essa singularidade antes, né, no Heidegger. Quer dizer, nós caímos, quer dizer, esse é vamos dizer, o ponto zero, por assim dizer, é a própria decadência. Quer dizer, a gente cai no mundo, né, a singularidade ela vai aparecer como uma possibilidade a partir da angústia, né? Não é uma coisa tão fácil, né, de visualizar assim, né, que a tendência é a gente pensar, bom, né, caiu, então, né, o que tinha antes dessa queda, né? A própria Edith Stein, acho que eu já comentei, ela faz essa crítica, bom, se caiu de algum lugar, né? Claro, ela está pensando na questão religiosa e tal, mas a princípio a ideia é a decadência é o nosso modo inicial, né, de início na maior parte das vezes, etc. A gente é posto no mundo na queda. Isso. Então não tem uma singularidade antes, digamos assim. A singularidade é uma possibilidade que aparece aqui, né, a partir da angústia. Porque ela faz ele se confrontar com esse mundo. Uhum. Sim. Tudo que você falou está correto, né? Quer dizer, ele está na facticidade, né? Tá num contexto, né? A palavra contexto é muito usada, né, por comentadores, o próprio Heidegger não usa tanto, né? Mas essa ideia do contextual como, né, um dado inexorável, né? Quer dizer, não dá para pensar nada anterior ao contextual, né? Um sujeito transcendental puro, né? Enfim, estruturas absolutamente a priori, né? Quer dizer, o mundo está posto, né? Quer dizer, é a tal relação da existência com a facticidade que a gente viu na última aula, né? E, enfim, né? Só para a gente ter sempre esse cuidado, né? Justamente porque não tem, como você disse, né? uma determinação, né? Uma indeterminação do ponto de vista do fundamento, né? Então não tem essa singularidade antes. Não tem, digamos assim, um eu singular dado que é, digamos assim, corrompido ou algo assim na decadência e que depois se recupera. Na verdade, esse eu singular, ele vai ser, de certo modo, a gente poderia dizer, ele vai ser criado, ele vai ser inventado a partir da angústia, depois da angústia, digamos assim, né? Ele não é algo que você recupera lá de trás, né? Nesse sentido, nesse ponto, acho que ele está, inclusive, tentando marcar uma diferença com o próprio Kierkegaard, né? Porque para o Kierkegaard você tem uma harmonia, ele não usa essa expressão, né? Mas não estou lembrando bem agora, mas uma relação, a gente poderia dizer, de equilíbrio no eu, né? Entre corpo e alma, que se perde, né? E se recupera via angústia lá na frente, né? Não tem essa ideia de recuperar algo que, vamos dizer, uma pureza, uma harmonia originária. Porque a queda do Kierkegaard é a queda do paraíso, né?
Embora, enfim, a questão de como o Kierkegaard opera com os, vamos dizer, os símbolos, as imagens religiosas seja muito, enfim, complexa, né? Quer dizer, dá para ler de uma maneira não, quer dizer, pensando num sentido muito mais simbólico do que literal, né? O modo como ele mantém, digamos assim, a terminologia religiosa no seu pensamento. Mas, a princípio, sim, claro, né? Você tem pelo menos a ideia de um antes, de um antes originário em que haveria, né, uma harmonia e que pode ser, de algum modo, recuperada. Claro, tudo isso, né, a gente teria que matizar bem e tal, mas o Heidegger está insistindo muito nessa ideia de que não tem esse antes, né, da queda. E as categorias, elas vão suplantando umas às outras? Por exemplo, quem adquire, ou pelo menos quem está consciente, eu vou usar esse termo por falta de melhor, essa ideia de cura, ele já não está mais na decadência? A decadência some? Não. Todas as noções, todos os existenciais, né, quer dizer, o Heidegger justamente coloca essa noção, né, de as noções existenciais ou os existenciais, por oposição às categorias, né, como então o que seriam essas estruturas ontológicas fundamentais, né, do ser aí. Não há ser aí sem essas estruturas. Então, seja no impessoal, seja no modo autêntico, né, se é que dá para associar o impessoal com o inautêntico, o Alex até já colocou isso como uma questão, mas de todo modo, né, o cuidado está sempre ali, a disposição, a Befindlichkeit está sempre ali, o discurso está sempre ali, né, a compreensão está sempre ali. Né, não existe ser aí sem esses existenciais. Né? Então, a princípio, de início, na maior parte das vezes, né, aquela expressão que o Heidegger usa, zunächst und zumeist, ou seja, a princípio, né, nós estamos no impessoal, né, então o cuidado, ele acontece, ele opera, né, no impessoal. Né? E aí, só que o ser aí também não tem como sair das suas estruturas constituintes, né, ontológicas. Então, o que quer que aconteça, digamos assim, no modo autêntico, né, vai ser sempre uma mobilização dessas mesmas estruturas. Tá? Com relação ao paralelo com Marx, né, acho que é interessante, isso aí tem muita bibliografia sobre isso, com Foucault também. Né, eu só não sei, essa deve ser uma questão muito interessante, assim, certamente já deve ter, né, muita coisa escrita sobre isso. Não sei o quanto o cuidado de si do Foucault teria esse mesmo sentido ontológico ou teria um sentido que, do ponto de vista heideggeriano, seria ôntico. Essa é uma questão que eu colocaria, não tenho certeza. Precisaria investigar um pouco. Eu não sei se existe, se a gente está falando de uma ontologia no Foucault. Então, exato. Eu acho, mas eu sei que Foucault ele vai se reclamar essencialmente como heideggeriano. Uhum. Então ele deve ter puxado, ele deve ter pego daí mesmo. Uhum. Sobre o Marx e o Heidegger, eu acredito na verdade que é só uma conclusão a partir de uma posição materialista a partir já do Hegel. Não é outra coisa. Ou seja, invertendo, né? É a mesma operação. Uhum. É a mesma operação dos dois, que vai pensar então esse mundo como contextual e sendo Uhum. transformado, Uhum. tá? E essa possibilidade de criação a partir do existente. Uhum. Não é uma coisa que vai estar além disso, mas eu acho que é uma leitura e uma operação em comum, não é? Sim. Só que o Heidegger também vai insistir muito na ideia de que ele não é materialista, né? Quer dizer, não há o fático não é o material. Né? Tem uma distinção aí importante, né? Enfim, mas que certamente não é também algo muito simples, né? Enfim, porque me parece, né, quer dizer, que ele vê o materialismo como algo reducionista. E quando ele fala da existência, né, e fala, bom, não há existência sem facticidade, ao mesmo tempo que ele está afirmando essa facticidade de um modo forte, né, tem esse, entre aspas, muitas aspas, esse outro lado que é a existência. E a existência, ela não se reduz. Ela não existe sem o fático.
Quer dizer, não dá para pensar a existência sem o fático, mas isso não significa que ela se reduz a isso que ele está chamando de fático, que a gente eventualmente poderia fazer esse paralelo com o material. Né? Agora, também não sei como é que a gente poderia pensar isso no próprio Marx, né? Numa chave não reducionista também, enfim, isso nos levaria para... Isso leva para outro debate. Então, Marx vai ter uma oposição ao que ele vai chamar de materialismo mecanicista, sim. vai propor um outro materialismo, então entra em outra questão. Tá. E só uma questão para o Raul, né? Teve uma hora que você falou que a pergunta pelo sentido de ser, ela é feita por um ser, né? Ou por um ente, que é o ser aí, que não remete a si mesmo? Ou eu mais ou menos isso, porque não remete a si mesmo no sentido de que, esse era até o próximo parágrafo que eu ia entrar, que essa busca pelo sentido não é uma busca por autoconhecimento, não é uma introspecção, né? Ela se dá para fora, né? Ou nas vias da intencionalidade, né? Se a gente quiser mobilizar o seu novamente, assim. E aí só para retomar... Nesse sentido, então, num sentido introspectivo, quer dizer, não é uma introspecção, exato. Mas, ao mesmo tempo, esse si mesmo está sempre ali, né? Então, você não remete para ele como se fosse algo diverso do mundo, exato. Mas, ao mesmo tempo, ele está sempre em jogo. Sim. Né? Então, eu acho que o que fica, assim, né, que parece ser um ponto pacífico da fenomenologia, de uma forma geral, essa coisa de uma ausência de fundamento. Né? Todos esses conceitos que aparecem como objeto central da fenomenologia, né, como eu usei de exemplo, Dasein heideggeriano, a consciência, o para si, vão todos assim, né, ou se a gente quiser colocar na ordem cronológica, né, a consciência, o Dasein, o para si, vão todos eles comungar essa perspectiva de que há uma ausência de fundamento. Né? Tudo que esse ser ou essas formas de ser for remeter, vai remeter ao que está para fora. Né? E por isso a pergunta é pelo sentido, né? E não por esse em si. Voltando ao texto, e aí isso talvez a gente já entre aqui na metade do parágrafo 45, não remeter a um ser que não é si mesmo é a justificativa pela qual a análise do Dasein não é introspectiva, não é a busca por autoconhecimento. Afinal, não há essa essência pessoal fixadora que se precisa conhecer. Isso seria o contrário da abertura que o Heidegger propõe. Né? Então, eu acho, para a gente fazer uma caricatura, né, brincar um pouco com isso, então todo esse papo que a gente vê por aí, fala assim, nossa, conheça-se, né, você mesmo, a busca por autoconhecimento, um processo terapêutico, como um autoconhecimento, se reconectar com a sua essência. Eu acho que isso, numa chave heideggeriana, ou então talvez numa chave heideggeriana existencialista, isso é uma bobagem completa, porque não existe esse si mesmo que você precisa conhecer. É muito mais um si mesmo que você precisa buscar, né, que está fora de si, do que você precisa conhecer como se remetesse a essa essência, a uma alma, né, e principalmente se a gente pensar nas perspectivas das religiosidades que vão encarar esses processos de reencarnação. Então o que eles estão dizendo o tempo todo? Você é um. Né? Você vai se manifestar ali em diversas vidas, em diversas formas, e você evoluir espiritualmente é você se reconhecer enquanto esse um. E isso, né, na chave fenomenológica existencialista, isso não quer dizer absolutamente nada. Né? Mas, enfim, seguindo aqui e prendendo mais ao texto, nessa seção, Heidegger nos apresenta o Dasein entendido como um poder ser. E esse poder ser carrega intrinsecamente a característica de preocupar-se com sua própria existência. Esse ser das possibilidades possui a liberdade de ser autêntico, próprio, inautêntico, impróprio ou indiferente. Heidegger destaca que é no impróprio que a vida acontece, e aí dialogando aqui com o que a gente estava comentando anteriormente. É no impróprio que a vida acontece. Que o cotidiano é um entremeio entre o nascimento e a morte, onde o Dasein se dá. Existir enquanto ser dos possíveis nessa cotidianidade revela ao Dasein uma nova característica. Ele sempre está em estado de potencialidade.
não podendo ser nada, mas sendo o que lhe ocorre. Essa característica impede que o Dasein seja completamente apreendido como um ente total, sugerindo que uma interpretação ontológica integral do Dasein pode ser impossível, devido à natureza do próprio ser. Heidegger argumenta que, para entender plenamente o Dasein, é crucial desenvolver o conceito ontológico da morte, pois esta não é apenas um evento futuro, mas uma parte intrínseca da existência do Dasein, uma vez que é seu para onde necessário. A morte, enquanto fim do ser no mundo, determina e limita a totalidade possível do Dasein. A compreensão da morte exige uma abordagem existencial, considerando o ser para a morte também como uma estrutura fundamental do Dasein. Nos parece que, para Heidegger, compreender-se como potencialidade livre e como ser da finitude são os pressupostos para a autenticidade. E aí, de novo, aqui, retomando o que a gente já estava comentando. É identificar na temporalidade do Dasein os seus limites e, ao mesmo tempo, a sua condição de realização. Daí se identifica a temporalidade como a base ontológica da existencialidade. E isso, por sua vez, esclarece por que o Dasein é, em essência, histórico e capaz de construir uma historiografia, onde o projeto de um sentido do ser em geral pode e deve ser pode e deve se cumprir no horizonte do tempo. Então, acho que, por fim, isso, assim, né, pelo menos os meus comentários sobre o parágrafo 45. Então, de novo, né, a gente tem ali o Heidegger remetendo ao percurso histórico, né, das origens da filosofia dele, que a gente vê ali esse conceito de Dasein com abertura, a gente já pode buscar isso na intencionalidade do Husserl, mas a grande originalidade dele é pensar o ser no mundo como um todo estrutural, né, coisa que o Husserl não conseguiu fazer. Né, no Husserl ainda se mantém uma dicotomia entre consciência e mundo, entre sujeito e objeto. No Husserl ainda se mobiliza uma consciência transcendental, de algum modo. E eu acho que a grande originalidade do Heidegger é conseguir superar essa dicotomia. Muito embora evidencie que esse processo dele é um processo que ele não tira do nada, né, tem as suas bases na filosofia do seu tempo. E depois aqui ele vai mostrando que, olha, se o Dasein não tem fundamento, se ele não remete a um si mesmo, né, ele é possibilidade. Ele é possibilidade para ser o que quiser ser, o que buscar a ser, né? Essa coisa do ser se dá de vários modos. E existe ali uma liberdade intrínseca no Dasein, justificada pela sua ausência de fundamento. Só que essa possibilidade também ela tem um horizonte limite, né, que é a morte. E eu acho que o reconhecer essa autenticidade passa por esse lugar de, né, me reconhecer enquanto ser da finitude. Eu tenho um limite existencial. Só que dentro do meu horizonte existencial eu posso me abrir a diversas possibilidades. Eu posso me reconhecer como uma porção de possibilidades que podem fazer com que eu supere, não sei se exatamente essa é a palavra mais correta, mas que eu supere essa condição do impessoal, do cotidiano. E aí passo a palavra para a Leona. Então, analisando o que eu peguei do capítulo 1, é bastante. Do capítulo 1 não, do parágrafo 45, né? Do capítulo 1 que vem depois. Então, voltando, só para retomar, o ser aí como esse ser no mundo, tá? Cujas estruturas fundamentais são centradas na abertura e desenha-se como cuidado. Tá? Lembrando que esse cuidado, essa cura, está ligado a essa relação desse ser com o mundo e com os outros que o cercam. Então esse ser ele não tem uma constituição fora desse próprio mundo. Tá? Essa existência aparecendo como a essência do ser aí. O ser aí não se descola da sua própria existência, de fato. Só para retomar, e esse cuidado levando
a vislumbrar essa relação, o ser aí nesse seu nexo com a facticidade, então com as condições dadas do mundo no qual ele se encontra e com a decadência. Tá? Essa decadência, da forma como pontuou o Fernando, condição prévia e não um estado posterior de um processo. Tá? Sendo meu o poder ser que se relacionar a essas possibilidades do ser aí é sempre livre para a propriedade ou autenticidade, depende, tá? Propriedade aparece como autenticidade, em que se reconhece, né, a singularidade, se enfrenta a angústia existencial e se assume as responsabilidades pelas escolhas. Tá? Então, uma vida própria, ela é uma vida que vai se relacionando com o desenvolvimento dessa singularidade, tá? Essa forma de lidar com a angústia existencial e essa possibilidade de escolhas que vai aparecendo, que se desenvolve a partir do ser. A impropriedade, tá? Esse perder na cotidianidade, essa dispersão, essa conformidade, essa fusão com esse mundo. Ele é um produto da decadência. A gente vive de uma maneira imprópria. Tá? E a indiferença, ela aparece como uma neutralidade existencial. A indiferença, ela aparece dessa forma como a impropriedade, mas ela ainda possui uma questão. É como se a indiferença ainda levasse a uma sensação do porquê essa indiferença. Então a indiferença, ela aparece ainda como um estágio, como se fosse intermediário entre uma condição própria e imprópria. Tá? Na cotidianidade mediana, então na vida que a gente vive, se limita à existência indiferente e imprópria. Então a gente vive majoritariamente uma vida indiferente ou imprópria. Tá? Lembrando de novo que essa abertura do ser para uma vida própria, ela vai se dando a partir da angústia. Tá? A existência significa perder-se, tá? Uma capacidade inerente do ser humano de se projetar em possibilidades, a liberdade de escolha e abertura a múltiplas direções. Mas também é um poder ser próprio, que é assumir a responsabilidade pelas escolhas, na qual vai se vivendo. Tá? Sem o poder ser próprio, não se concebe uma originalidade. Então, ela está ligada a uma busca de um poder ser próprio. Tá? Deixa eu ver se essa anotação que eu fiz faz algum sentido agora, ou se foi falado. Tá, não. Foi só aquele ponto sobre a angústia. A parte do cuidado eu peguei como ser humano. Tá. Como ser humano e não ser no mundo, a existência, ela tá ela é contextual. Tá? Ela está em contexto, ela está em relações, ela está em situações. O cuidado aparece como uma expressão desse ser no mundo. Tá? Quando a gente cuida, a gente está reconhecendo nossa posição, nossas relações, nossas responsabilidades, e o cuidado do ser aí, ele também pode ser próprio e impróprio, porque o ser próprio, ele vai manifestar o cuidado de uma maneira própria. Eu acho interessante pensar essa questão de propriedade e impropriedade, porque a gente vive majoritariamente nessa vida imprópria.
cuidado próprio, então, ele vai ocorrer dentro da consciência, das escolhas, das responsabilidades, nesse se perder na cotidianidade, tá? Quando a gente cuida, então a gente vive, então a gente se relaciona com as outras pessoas, então de uma maneira automática, estando no mundo, tá? Essa relação da cotidianidade, o que quebra essa normalidade, eu achei muito interessante, porque ela cria esse espaço, tá? Para esse ser ele poder se colocar nesse mundo dessa maneira própria e autêntica. Então, também a partir da consciência da responsabilidade do lugar dele nesse mundo. Tá? E que se desenvolve nessa liberdade de escolha. É isso. Tá? A angústia, ela confronta esse ser com a finitude. Daí pensar esse desdobramento todo na questão da morte. É que eu fui detalhando, porque na verdade eu estava tentando entender o texto como um todo. Tá? A cotidianidade, então, esse espaço entre o nascimento e a morte, mas isso o Fernando falou na aula passada. Tá? Se a existência ela determina o ser aí e o poder ser também constitui sua essência, então essas possibilidades, o ser aí, enquanto existir, deve, podendo ser, ainda ser alguma coisa. Tá? Então, o ser humano sempre possui algo que ele não é. Tá? Sendo si mesmo e suas possibilidades. Então esse ser, ele não se reduz a um mas ele é também as suas possibilidades. Tá? O que leva a uma resistência de apreensão do ser aí em sua totalidade. A dificuldade de você aprender o ser aí na sua totalidade, ela vai aparecendo considerando que ele é sempre algo que ele ainda não é também. Se encontra no ser aí sempre algo pendente que ele pode ser ou será. Tá? Então ele não é uma coisa fechada. Tá? Ele tem uma existência que é aberta, que é mutável. Não tem uma coisa fechada e imutável, que é o que você pode falar que essa é a totalidade na qual ele é, porque ele é existindo e sendo. Então ele vai ser enquanto ele existir. Tá? A morte, como poder ser, limita e determina essa totalidade. Então a morte ela aparece como aquilo que impõe um fim a essa abertura, enquanto a morte ela aparece sempre como uma possibilidade. Tá? Ela é uma possibilidade de ocorrer e ela como esse poder ser, ela determina e limita a totalidade cada vez possível do ser aí. Tá? Como impossibilidade de outras possibilidades depois dela se efetivar. Tá? Então ela é a possibilidade de um basta. Tá? Mas o estar no fim do ser aí, na morte, ou ser desse ente como um todo, tá? Pois se perde a possibilidade do que não é ainda, a partir da morte, tá? Só pode ser introduzido na discussão da possibilidade do ser todo, caso tenha conquistado um conceito existencial de morte. Então ele vai falar que esse estar no fim do ser aí, que aparece na morte, tá? Que é o fim desse ente, então, como um todo do ser aí, só pode ser introduzido na discussão da possibilidade do ser todo, caso se tenha conquistado um conceito existencial de morte. É a questão que ele começa a buscar esse conceito existencial de morte.
Tá? De acordo com o mundo do ser aí, a morte só é num ser para a morte, existenciário. A estrutura existencial desse ser se evidencia na constituição ontológica do poder ser todo. Tá? Então, uma dimensão desse ser para a morte, ela está na possibilidade de ser todo. Porque se a abertura ela impede essa completude ela pode se completar. Então, se chegar a esse poder ser todo na morte, tá? A propriedade do ser aí só pode ser determinada em sua possibilidade e maneira por ele antecipadamente em seu ser, tá? Não pode ser imposta a ele onticamente, nem encontrada ontologicamente por acaso. Então, a propriedade, essa forma de vida autêntica e própria do ser aí, só pode ser determinada em suas possibilidades e maneira por ele antecipadamente. Tá? Ela não pode ser imposta a ele de fora, ela não vem de um outro, e ela também não possui, ela também não pode ser encontrada ontologicamente ao acaso. Tá? O testemunho de um poder ser próprio, então essa possibilidade de uma vida autêntica é fornecido pela consciência de um poder ser próprio do ser aí, é fornecido pela consciência. Um poder ser próprio do ser aí reside no querer ter consciência. Daí, esse querer ter consciência foi um momento que eu parei, eu pensei, tá? Eu tentei encontrar alguma forma de eu entender, porque ele define na parte 1, tá? Que eu não cheguei a ler. Na verdade ele vai voltar, isso vai aparecer com mais força no capítulo 2, se não me engano, né? Que é quando ele vai falar da consciência, então a gente ainda vai ver melhor isso. Ele não fala tanto disso na primeira parte. Porque eu vi o chamado da consciência, e daí eu encontrei coisas sobre o chamado da consciência que vai aparecer, mas não é a mesma coisa. Não, mas vamos dizer, estão ali no mesmo registro. A gente ainda vai entender melhor isso, né? Mas é uma noção bem difícil mesmo, né? Porque a princípio, né? Você não. Essa é uma questão assim que a gente vai estar o tempo todo incomodado com ela, né? Porque ao mesmo tempo que ele fala em escolha, como a gente está vendo, né? Em encontrar o que seria uma possibilidade mais própria, um poder ser próprio, etc. Né? Ele não, em nenhum momento pode falar de um sujeito que toma decisão, né? No sentido clássico. Então não tem uma noção tradicional do sujeito, de livre-arbítrio, né? De ação, ou seja, esses conceitos, né? da filosofia prática tradicional não podem ser mobilizados por ele aqui, porque ele cairia em contradição com a ideia de uma ausência de fundamento, né? Por outro lado, né? Quer dizer, o vocabulário com o qual ele está, ele nos está trazendo todo esse repertório aqui do processo de singularização, deixa uma certa questão. Bom, então é preciso que o ser aí individual queira ter consciência. Como assim, né? Então é voluntário? Em que medida a gente pode pensar numa coisa voluntária? Quer dizer, não pode ser voluntário no sentido forte, né? De uma vontade como a kantiana, por exemplo, né? De uma autonomia pensada racionalmente, a partir de estruturas prévias, né? Então, tem uma sutileza, tem uma zona um pouco cinzenta aí, no que diz respeito a isso que vai ser esse querer ter consciência, o decidir, né? Tem um espaço aí que a gente vai ter que explorar, mas eu tendo a ver um pouco dessa forma, né? Quer dizer, tem uma espécie de zona cinzenta nesse espaço aí, né? Do indivíduo decidir, querendo ter consciência, né? Ora, não basta, né, você acordar de manhã e falar, hoje eu vou ter consciência, né? Não. Ou seja, o que é então, né, esse querer ter consciência, né? Quer dizer, porque o chamado da consciência apareceu como uma ruptura, um momento no qual ele é confrontado com a possibilidade de viver de maneira autêntica e enfrentar a finitude. Uhum. Só que é um chamado, né? O Heidegger vai caracterizar o chamado da consciência como um chamado em que o ser aí chama a si mesmo, né? O Dasein chama a si mesmo.
Olha, né? Que diabo é isso, né? A possibilidade de se querer ter consciência, ela, porém essa possibilidade existenciária tende a uma determinação no ser para a morte, que vai esboçar então essa consciência da existência limitada da possibilidade que aparece na possibilidade da morte. Esse poder ser todo próprio se revela em cuidado. Tá? Então, eu acho que o papel da morte aí é fundamental, né? Porque isso que está em jogo aqui, né, no próximo seminário também, que é o tema do capítulo 1, né, acontece algo aí no momento em que o ser aí, digamos, né, se dá conta do que significa realmente a morte, né, enquanto fim, enquanto não mais poder ser. Então é como se, quando ele se dá conta disso, tudo se ressignifica de algum modo, né? E aí há esse elemento de um querer ter consciência, de uma responsabilidade, que é outra noção, né, que remete à filosofia prática tradicional. Como assim responsabilidade, né? Então, é como se virasse uma chave, né? Quando há essa... Claro, e a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras, embora o próprio Heidegger use consciência, né? Mas quando a gente, né, se dá conta da morte, tem uma virada, né? E isso só é possível, por sua vez, tendo se passado pela angústia, né? A gente não pode esquecer disso. Quer dizer, tem um certo encadeamento aí, né? Eu sugerido um pouco isso, né? Em que, vamos dizer, forçando um pouco aqui, tal, de maneira bem selvagem, né? Como na filmologia do espírito, né? São figuras que vão aparecendo, que só podem aparecer depois de já terem aparecido as anteriores. Então, se não fosse a angústia, né, não seria possível essa compreensão da morte em sentido existencial. Porque no impessoal, a morte, todos sabemos, né, o ditado, é a única certeza que se tem, etc, etc, mas é como se isso não virasse essa chave, né? Daí, por exemplo, eu diria, né, a tendência, a facilidade, a naturalidade até com que o ser humano tende a acreditar no pós-morte, né? Porque é como se, vamos dizer, continuasse, né? Bergson tem uma fala que diz assim: já que eu nunca morri, é como se eu nunca fosse morrer, né? Ele fala isso, já que as pessoas nunca tiveram a experiência da morte. Exatamente, que é um ponto fundamental, né, que o Heidegger vai falar nos próximos parágrafos aí, né? Ela desaparece da mente ou ela é banalizada ao ponto de ser uma qualquer coisa, fulano de tal morreu, ou se vai pelo artifício da busca dessa continuidade. Mesmo que não, vamos dizer, mesmo que a pessoa seja ateia e fale, não acredito, não tem nada depois da morte, etc., né, ainda assim, só dizer isso, né, só acreditar nisso, não implica que tenha havido essa virada de chave da qual ele está falando aqui. Né? Porque ela implica justamente que se ali está, né, o fim, né, e esse horizonte do fim delimita isso que seria a totalidade ou a completude da sua existência, né, da existência de cada um, isso reconfigura o modo de olhar para as possibilidades que estão abertas, né, no porvir. Isso, vamos dizer, essa virada, esse outro modo de olhar para as possibilidades do porvir é que caracteriza, digamos, isso que ele chama de antecipação da morte no sentido ontológico existencial, né? Mas você pode perfeitamente dizer, não, depois que eu morrer eu vou virar cinzas e tal, né? Não tem vida depois da morte, etc. Mas se isso não implica nenhuma mudança de atitude, nenhuma ressignificação das possibilidades futuras, vamos dizer, não fez diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma acreditar que vai continuar ou que não vai continuar, se não há essa mudança, né, no modo de ser, em última instância. Né? Isso que a gente está chamando, porque sempre, né, aqui a questão dos modos, né, da modalidade é fundamental. Né? Então tudo se exprime como mudança no modo de ser.
Se não há mudança no modo de ser, tanto faz se a pessoa acredita ou não em vida depois da morte, né? Porque não houve impacto dessa compreensão no modo de viver. Por mais que acredite, não é porque a pessoa acredita em vida após a morte que a morte não possa afetar ela. Uhum. Sim. A ponto até de duvidar, de pensar, de acreditar. E o Heidegger, vamos dizer, a rigor ele não está entrando nem nesse mérito, né? Em nenhum momento ele está afirmando, bom, né, não existe. Porque, bom, isso é outro ponto interessante, né? Mas no texto de 22 que eu estava mencionando, né, no relatório Nato, ele apresenta a ideia que ele chama ali de um ateísmo metodológico, né? É como se ele quisesse separar, né, o domínio da filosofia do domínio que seria da religião ou da teologia, né? Mas é metodológico, né? E uma vez então adotado isso, no interior do projeto de uma ontologia, fenomenológica, etc., desse projeto que a gente está, né, que a gente tem dentro de nós aqui, não há que cogitar, existe ou não existe, vida, coisas desse tipo, né? São questões que não cabem aqui, nesse âmbito, né? Mas são questões que, né, as pessoas pensam no âmbito da religião, por exemplo, né? Enfim. Mas será, pensando com isso, será que é possível ter essa consciência da morte que ele está falando, acreditando na vida após a morte, por exemplo? Sim. Eu acho que sim, porque... Eu acho que sim, porque eu vou pensar, sei lá, eu vou pensar no Kierkegaard, lidando com a angústia e falando que o crente não deveria sentir dessa forma. Em relação, por exemplo, eu acho que no desespero humano, que ele vai falar sobre o desespero que um crente não deveria sentir. Eu penso o seguinte, se não deveria sentir, por que sente? Tanto é que no começo ele já diz que um doente não pode se curar até ele olhar a doença dele. Né? Então é isso mesmo. Ele tem que observar o próprio desespero para depois conseguir superar ele de algum modo. E se existir a danação eterna, por exemplo, né, ou a salvação eterna, a morte, ela é esse momento pelo qual você vai olhar e falar, bom, agora minha vida vai fazer algum sentido e eu tenho que me comprometer com isso, porque eu posso, né, padecer eternamente, sei lá, ser condenado. Então a morte, do ponto de vista religioso, ela também tem um marco, né? Ela tem também alguma coisa que transforma a existência. Sim. Acho que o esforço do Heidegger é justamente, vamos dizer, pensar, quer dizer, todas essas questões que estão inscritas na história humana, na história da cultura, das religiões, etc., evidentemente elas compõem, né, o pano de fundo para a compreensão que ele está formulando aqui, ontológica, do ser aí, né? Mas elas não importam do ponto de vista, digamos assim, do seu conteúdo, né? Quer dizer, não se trata de pensar, bom, será que tem danação, será que tem isso, será que tem aquilo, porque não cabe no interior desse projeto que está tomando a facticidade, né, como vamos dizer, base inexorável, né, como uma espécie de contraface do que significa o existir. Então, vamos dizer, se houver, etc., uma dimensão de existir para além da facticidade, né, isso escapa completamente ao escopo da análise fenomenológica filosófica, né, que ele está desenvolvendo aqui. Além do mais, porque ele não falou com ninguém que voltou. Eu tô brincando. Ele não teve acesso a conversar com ninguém que tenha voltado, sim. É isso que eu tô falando. Exato, não tem a experiência, né? Enfim, tem muita gente, hoje em dia, né, tem essa discussão. Então, se ele tivesse viveu morrido, quase morte e tal. se o Heidegger tivesse morrido para depois escrever isso... Mas é interessante, né? Até eu anotei isso aqui, né? Eu ia comentar. Como esse recurso, né, ficcional de pensar o pós-morte é interessante para pensar o todo da existência, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas, por que o Machado de Assis adota o ponto de vista do morto, né? Justamente porque só nesse ponto de vista você consegue olhar para a sua vida inteira, né? A gente nunca consegue olhar para a vida inteira. Para isso que ele está chamando de totalidade, né? Só conseguiria depois da morte.
Só que não tem essa perspectiva, né? Essa perspectiva não está posta em lugar nenhum. Então, só que jogar com essa ideia tem muito a ver com isso que ele está chamando de antecipação da morte, né? Ter consciência de que a totalidade do próprio existir só se poderia ver, hipoteticamente, do ponto de vista de quem já teve a experiência da morte, né? Só que a gente não vai ter. Mas ter consciência, quer dizer, se dar conta, então, de que é uma coisa que a gente nunca vai ter a experiência, mas que, justamente, somente essa experiência que nós nunca vamos ter é que, de fato, delimitaria a totalidade, permite, então, associar essa totalidade ao fim, né? Então, né, eu pensei aqui em Brás Cubas, né, a morte de Ivan Ilitch, do Tolstói, né? Quer dizer, é o ponto de vista daquele cara que está ali realmente nos estertores, né, no finalzinho, e olha, E né, a própria para pessoa. trás. Porque senão é a morte observada pelos outros. Isso. E a morte do outro não serve como sucedâneo dessa experiência. Sim, é a morte que aparece no final da Antígona, que não se deve julgar um homem até que ele tenha exalado o último suspiro de sua existência. Exato. Que é uma coisa que o Aristóteles fala na Ética Nicômaco também, né, sobre a felicidade. A gente só poderia avaliar, né, dizer de uma vida humana se ela foi feliz ou não, quando ela termina. Né? Não dá para fazer um balanço enquanto ela ainda está em curso, enquanto ainda tem pendências, né, para usar essa ideia de pendência, de falta. Quer dizer, ainda há algo por fazer, algo por vir. Ela não está completa ainda. Se ela não está completa ainda, como é que eu posso fazer um juízo desse tipo? Você pode fazer uma série de televisão pegando determinado juiz e colocar como um herói da ética e da justiça e depois você vê o que ele faz. Não é à toa, eu dei aqui 2 exemplos, mas você lembrou Antígona, né? Quer dizer, os exemplos em que se usa a perspectiva, né, da morte como uma perspectiva privilegiada na literatura, no cinema, é muito recorrente, né? Não é à toa isso. Interessante também o recurso tanto de Tolstói quanto de Kafka, do fantasma. Né? Porque o fantasma é aquele também que ele não está nem no mundo dos vivos nem dos mortos. Parece que ele está nessa total inautenticidade. Né? Porque ele não Ou dessa total indiferença, né? Total indiferença. Né? E muitas vezes, assim, até nos mitos, né, nas fábulas, o fantasma ele consegue se libertar quando ele se dá conta de que ele morreu. Né? Então ele vê a morte e aí ao ver a morte ele percebe a vida, percebe que está morto, enfim, as coisas se abrem. Ou ele é que nem o fantasma do pai do Hamlet que quer vingança. Mas esse não é indiferente. Né? Não. Esse é um fantasma que tem uma existência própria. Mas é interessante, né? Essa ideia da indiferença como né, que você sugeriu, Leona, como um ponto intermediário, né? Que não é nem o inautêntico nem o autêntico. Né? Porque de fato aparece, né, no texto, aparece, né, quer dizer, isso entra aqui no texto de uma maneira que causa um certo estranhamento. Né? Ele está o tempo todo falando nas duas coisas, né? Autenticidade e inautenticidade. E aí ele fala que é autenticidade e inautenticidade ou indiferença. Né? Que diabo de indiferença é essa que apareceu aqui? Né? Enfim, talvez seja interessante pensar nesses termos. Né? Talvez na angústia, na experiência da angústia, lembra? Ele falou muito, né, de uma indiferenciação, tudo fica indiferente, né? A gente explorou até isso, né? Vocês no seminário e tal, né? A gente deixa de valorar uma coisa melhor do que outra, por exemplo, né? É como se tudo ficasse indiferenciado, né? Então talvez no momento em que se vive a angústia haja essa indiferenciação, né? E aí tanto faz se você vai ser autêntico ou inautêntico, quer dizer, né? Não sei, está me ocorrendo agora a partir do que você falou. Eu acho que a questão é que essa indiferença, ela não é essa fusão nessa cotidianidade própria da impropriedade, e ela também não é esse posicionamento a partir do ser que se dá do ser aí que quer ter consciência, por exemplo, né, para usar essa noção. Que quer ter consciência, que se posiciona dessa maneira, que toma essa responsabilidade, que traça as escolhas e daí por diante.
mas talvez um incômodo que possa levar a isso já. Sim. Daí a angústia é descrita realmente como um estágio de indiferença. Então, ela pode ser o momento da questão. Uhum. Inclusive, né? Deixa eu lembrar aqui. É nesse momento que ele puxa a nota sobre Kierkegaard, não é? É que ele vai falar sobre o... Aqui. Aqui. Não, tá mais pra frente. Século... Tá na página 14. É no último parágrafo do... É no último Ah, parágrafo. tá, não, tá, 45. tá. E o Kierkegaard Ele tem uma notinha só remetendo à primeira parte, né? concebeu explicitamente o problema da existência como existenciário, refletindo a seu respeito com profundidade a problemática existencial. Contudo, lhe é tão estranha que ele, no que tange a perspectiva ontológica, encontra-se inteiramente sob o domínio de Hegel e da filosofia antiga, vista por esse último. E por isso que há mais para se aprender filosoficamente com seus escritos edificantes do que com seus teóricos, à exceção do tratado sobre o conceito de angústia. Tá. Então entra nessa que a possibilidade existenciária do querer ter consciência tende a uma determinação no ser para a morte, e esse poder ser todo próprio se revela em cuidado. Tá. Ele dá sequência trabalhando a ideia que o fundamento ontológico originário da existencialidade do ser aí é a temporariedade. Só na temporariedade se torna existencialmente compreensível a totalidade das estruturas do ser articuladas no cuidado. Então, o cuidado se dá dentro da temporariedade. A cotidianidade desestranha-se como um modo da temporariedade. O ser aí, no fundo do seu ser... Que é a temporalidade na Marcia, né? A temporalidade é Você pegou do Fausto ou... Não, da Márcia. Ela traduz... Temporariedade. Lá no final dessa primeira parte. Se a temporalidade constitui o sentido ontológico originário. Eu não misturei as duas, eu só troquei as palavras para ser aí alguma coisa. Tá, tranquilo. Tá? O ser aí, no fundo do seu ser, e pode ser história. E como história pode construir uma historiografia. A temporalidade porque ele usa Zeitlichkeit e Zeitlichkeit. Então, é uma pequena diferença na maneira de compor o substantivo, né? Então, para fazer a diferença, ela colocou temporalidade no Zeitlichkeit, né? Mas o termo que ele usa mais que está no título da segunda sessão, é Zeitlichkeit, aí ela traduziu por temporalidade. Tá, então o ser, ele por ser no fundo do seu ser, o ser ele e pode ser história, e como história ele pode construir uma historiografia. Na temporariedade ele se encontra em jogo o próprio ser do ser aí. O cuidado deve precisar de tempo e assim contar com o tempo. Então essa vida, essa relação com as outras pessoas, essa ação no mundo, essa forma de viver e existir, ela precisa contar com o tempo. Tá? O tempo, ele aparece como uma base de experiência no mundo. Ele moldando a percepção, as escolhas em relação ao entorno e trazendo um horizonte dentro do qual se pode compreender, tá? Então o ser aí ele é lançado no tempo, e essa temporariedade é fundamental
para compreender o próprio desdobramento, já que ele é temporal. Tá? A temporalidade do ser aí constrói a contagem do tempo. Então a própria contagem do tempo ela é produto da temporalidade do ser aí. O tempo, né, experimentado é seu aspecto imediato, do qual deriva a compreensão cotidiana do tempo. Então a compreensão cotidiana do tempo, do dia tal, há um ano atrás, tal, ela já deriva dessa temporalidade do ser aí. A origem do tempo na qual intramundanos, então a gente que vive no mundo, vem ao encontro do tempo como intratemporariedade, revela a possibilidade essencial da temporalização da temporalidade. Tá? Então, essa temporalidade ela é temporizada, ela vai sendo medida, projetada. A nossa noção de tempo deriva dessa forma como a gente vive, de uma maneira temporal. Nela se funde a compreensão ontológica constitutiva do ser aí. O projeto de um sentido do ser em geral pode ser realizado no horizonte do tempo. Então, o Danzai ele se realiza no tempo, o cuidado se dá no tempo. Você precisa de um tempo para esse cuidado, para essa relação, para essa forma, esse modo de estar no mundo. Tá? Eu acho que é essa que é a questão dessa ação se dar no tempo e esse tempo ser limitado, que leva à questão que vai se desdobrar a partir daqui na questão da morte e da busca de um conceito existencial de morte. Se a gente vive no tempo e nós somos temporais, e a realização dessa vida própria ela se dá no tempo, chega uma hora que não tem mais tempo também. Isso. Acho que é interessante isso que você falou agora, né? Porque veja, se a gente lembrar, quando o Heidegger apresenta a noção de compreensão, né, ele coloca o conhecimento científico, por exemplo, né, como um modo derivado da compreensão que tem um caráter muito mais amplo, né? Então, o conhecimento científico seria um modo possível de compreensão específico, né? Do qual nós precisamos para viver, digamos assim, né? Do mesmo modo, quando ele fala, qual que é o outro exemplo que tinha ocorrido aqui? Compreensão, conhecimento. Quando ele fala da verdade no parágrafo 44, né, ele vai, de maneira análoga, falar algo similar sobre a verdade do juízo, né, que é tradicionalmente onde a filosofia situa a noção de verdade, né. Ora, uma proposição de um juízo ser verdadeiro só é possível, só acontece porque há verdade, né? Então, se eu olho para cá e digo a lousa é verde, e vocês concordam comigo, né, e dizem essa é uma proposição verdadeira, bom, né, eu só pude formular essa proposição e nós entramos em acordo sobre ela porque há aqui um contexto de existência, né, em que tem a lousa verde e um monte de outras coisas também, né? Na minha proposição, eu estou chamando atenção para um aspecto específico dessa conjuntura aqui, né? Ora, a mesma coisa, ele está falando aqui do tempo vulgar, né? Quer dizer, a temporalidade é, do ponto de vista ontológico, né, anterior, no limite, a gente pode dizer, anterior a tudo, né? Porque, no fim das contas, o próprio Heidegger depois ele fala isso, que o título podia ser é tempo, né? A temporalidade ela é aquilo, vamos dizer, o mais constitutivo, né? Nesse movimento que ele está fazendo, né? Para chegar naquilo que seria, né, o mais constitutivo do ponto de vista ontológico. Ele chegou no cuidado, agora ele vai para o tempo, né? Quer dizer, a temporalidade ela está, digamos assim, como que antes de tudo, né? Ora, mas a gente, como é que isso aparece no impessoal, como é que isso aparece de início, na maior parte das vezes, para o ser humano? Quando a gente conta o tempo, né, calcula quantos anos para fazer isso, quantos dias para fazer tal coisa, né, quando a gente usa o calendário, o relógio e assim por diante, né? Ora, o que é isso? Né? É um modo derivado do temporalizar inscrito
vamos dizer, nas condições próprias do viver finito do ser humano, né? Mas, digamos, o próprio existir, né? Quer dizer, nós somos temporalizadores, né? Isso é anterior, né? Só que, do ponto de vista do impessoal, e aí, digamos, né, do ponto de vista da compreensão tradicional que se firmou no Ocidente, né, a tendência é tomar o conceito vulgar de tempo como aquilo que define o tempo e pensar o tempo a partir disso. E aí dá errado, né? Porque a temporalidade é anterior e é o que torna possível esse sentido. Percebe? Isso só é possível porque nós somos temporalidade. É anterior. Digamos, o tempo tal como a gente usa, como a gente conta, e a gente precisa disso para o próprio cuidado, que é o que ele já colocou como mais constitutivo do nosso ser, né? A gente precisa do tempo, a gente não pode viver sem o tempo vulgar. Ainda que a noção de tempo vulgar não corresponda à temporalidade no sentido ontológico, né? E aí, quer dizer, operando a partir desse conceito de tempo, é que a gente vai pensar, bom, né, o ser humano vive em média tantos anos, né, a expectativa de vida hoje é tanta, tal, então provavelmente eu vou viver mais tantos anos. A gente pode calcular mais ou menos, né, quanto tempo falta, né? Ora, mas isso, face à temporalidade, né, o que são 30, 80 anos, se a gente pensar na temporalidade do universo, por exemplo, né, que ainda assim seria um modo calculador, né, de pensar o tempo. Enfim, né, a compreensão que se tem que ter da temporalidade, assim como a compreensão que se tem que ter da morte, ontológica, né, é justamente com relação a isso que é anterior e condição de possibilidade do tempo vulgar e desse cálculo do tempo até a morte, né? Por isso que as duas questões se conectam aí, como você mostrou, né? A questão da morte e a questão do tempo. Mas quando se diz que essa é uma dúvida que eu tenho sempre que eu leio. Quando a gente fala que o ser é para a morte, ser é ser para a morte, a gente está querendo dizer aí, o Heidegger está querendo dizer que é o Dasein, que é o ente, que é para a morte, porque o ser me parece que não é para a morte, né? Assim, o ser ele, né? Então, assim, quando eu falo de cuidar, o Dasein ele tem cuidado com ele enquanto ente, ou o Dasein ele tem cuidado com o ser. Eu cuido, quando eu estou cuidando só da minha existência, que eu vou usar esse termo, tá? Enfim, a minha existência enquanto ente. Né? Ou quando eu estou nesse processo de cuidado, eu estou numa espécie de cuidado ambiental, cuidado cósmico, assim, cuidado com todas as coisas. Né? O cuidar, enquanto noção existencial ontológica, né, tem esse caráter mais amplo que você está pensando, né? Mas como que ele, digamos assim, se manifesta no Dasein individual, né? Como várias formas de cuidado ôntico, né? Mas essas várias formas de cuidado ôntico são possíveis porque há o cuidar ontológico, né? Do mesmo modo, como eu falei da compreensão, conhecimento, verdade, juízo, temporalidade, tempo e assim por diante, né? Talvez a gente pudesse pensar que o cuidado ele implica o ente, mas ele não se limita ao ente, né? Uhum. É difícil não pensar num organismo quando a gente pensa em ente, né? É porque porque o Dasein ele não está separado do mundo no qual ele vive, das pessoas com que ele se relaciona. Na instância do cuidado, você não tem como separar um cuidado como se fosse só um cuidado com Com o ato do indivíduo, uma coisa o separada. indivíduo. É um pecado falar disso quando você está falando com Heidegger, mas do indivíduo. Esse indivíduo ele não existe, ele não existe enquanto indivíduo. Exato. Então, vamos dizer, quando você, assim como ao falar a lousa é verde, eu estou recortando, né, um aspecto dessa conjuntura maior, né,
quando o indivíduo cuida de si mesmo num sentido ôntico qualquer, né, é como se eu estivesse recortando um pequenino aspecto do cuidar. Né? Acho que é um pouco isso mesmo. Agora, uma outra questão seria, mas o ente humano, né, o ser aí, cuida do ser enquanto tal? Seria uma outra... Aí, não sei, teria que pensar um pouco mais sobre isso, mas, de certo modo, quando ele se faz a pergunta pelo sentido de ser em geral, como o Heidegger está fazendo aqui, não deixa de ser um modo, porque o cuidar tem um sentido muito amplo, né? Até que as traduções variam, etc. Né? A gente tem que sempre lembrar assim, de não confundir demais com o cuidado no sentido usual do termo. Né? Cuidar no sentido de fazer quase, né? De agir, fazer, tocar a vida, né? Enfim, um pouco qualquer empreitada, qualquer coisa a qual a gente se dedique, né? É um tipo de cuidado. Olha, então se o Heidegger está escrevendo um tratado sobre o ser, digamos, né? Como se ele estivesse cuidando do ser, né? A tradução por preocupação do Fausto é interessante nesse sentido, né? Porque, não sei, parece que ela dá um pouco mais a ver isso que a gente está comentando do que cura, principalmente, né? Que eu acho é difícil, assim, né? Sim, sim. É que curar também tem o sentido de cuidar, né? A gente comentou até na última aula, né? Quando a gente, por exemplo, a figura jurídica do curador, né? Ou mesmo do curador de arte, né? Tem esse sentido, é aquele que cuida, né? Que toma conta. Mas, talvez, aí que tá, né? As palavras têm campos semânticos, né? Que tem intercruzamento, né? E tal. De fato, né? É difícil, né? Fazer essa escolha, mas talvez o que eu acho que você está querendo chamar a atenção, que eu acho que para nós, assim, a princípio, né? A preocupação tem que cuidar não tem, é porque tem uma dimensão aí na preocupação que é anterior ao próprio fazer isso ou aquilo. Né? Quando a gente pensa em cuidado, você já pensa numa ação de cuidado. Né? A preocupação é anterior, né? Pré-ocupação. Então, talvez por aí fosse interessante pensar mais. Mas isso é uma coisa que daria para, né, a gente teria que pensar e aí, de fato, né, ir para os dicionários e refletir sobre o campo semântico de cada uma dessas palavras em português, que é um pouco, né, o que os tradutores fazem quando botam ali uma nota, tentando justificar, né, mas, de fato, acho que nesse sentido, talvez, né, soe melhor. Preocupação, porque antecede, mas pressupõe. Quer dizer, a gente já olha cuidando, né, antes de fazer qualquer coisa, né, a gente já olha, isso já é, né, um cuidar. A gente olha para a morte, né, é um antecipar, né. Outra coisa é, sei lá, você comprar um túmulo, né? Aí você está cuidando no sentido bem ôntico, né? Bom, uma hora eu vou morrer, né? Para não deixar o pessoal em apuro e tal, eu vou comprar um túmulo. Não, nem fala isso, você já vai receber ligação do outro. Eu dei aula com uma menina que trabalhava no céu. Eu fiquei com uma dúvida de tradução, já que a gente está falando de tradução, que é temporalidade, na verdade, porque, salvo engano, não tem temporariedade aqui, né, na tradução da massa. Não tem nem no glossário lá no final, só tem temporalidade. Temporalidade. Será que ela incluiu na Pode ser em segunda? outra edição, né? Essa aqui é a temporalidade também. Temporalidade. Não, é que tem temporalidade e é que tem Zeitlichkeit e Zeitigkeit, né? Eu mesmo, acho que né, que eu passei para vocês, né, a tradução que eu fiz, eu acho que eu coloquei, não sei se eu cheguei a colocar entre parênteses o termo em alemão, porque ele faz uma diferença, né? A massa usa intratemporalidade também, não seria isso? Temporalidade, intratemporalidade? Peraí. Ó, no 12º parágrafo, né, eu coloquei assim, porém, o fundamento ontológico originário da existencialidade do ser aí é a temporalidade, Zeitlichkeit. Né? Aí, mais para frente, onde é que vai aparecer o Zeitlichkeit? Peraí. Deixa eu achar o alemão aqui. Não, a intratemporalidade é a Innerzeitigkeit.
que aparece, eu coloquei como tempo interno, aí é o 14º, o penúltimo parágrafo, né? A elucidação da origem do tempo entre aspas, no qual o ente intramundano vem ao encontro, que você citou agora há pouco, né? O tempo como tempo interno, né, ou como intratemporalidade, revela uma possibilidade de temporalização da temporalidade, Zeitlichkeit mesmo. Né? Com isso, a compreensão se prepara para uma temporalização ainda mais originária da temporalidade. Zeitgung seria a temporalização, Zeitlichkeit. Onde é que estava Zeitlichkeit? A Márcia mudou, né? Ela fez uma revisão, ela mudou bastante coisa, né? Quando ela fez essa revisão. Né? Então, não sei, a gente pode estar também com versões diferentes. Não, mas eu acho que aquele dela lá foi quando ela só juntou os 2 volumes. Porque tá. Não, ela mudou bastante coisa. coisa. Muitas sugestões, ela aceitou e tal. Ela só não mudou a presença. Né? Que aquela devia ter mudado. Calma, ela é uma pessoa de presença. Enfim, agora eu não estou localizando, mas ele faz, né, algumas pequenas variações, né, que aí eventualmente, né, a gente tenta trazer para o português com diferentes estratégias. Né? Mas a sua dúvida era... Eu não entendi nem em alemão qual que é a diferença. É uma letra a diferença, é isso? Exato, tá vendo? Em alemão é assim. Zeitlichkeit, né? Zeit é tempo. Então aqui seria a temporalidade, e a que ele usa, mas usa aqui no Zeitigkeit, né? Então é um outro jeito, né, de, vamos dizer, fazer uma derivação aí da palavra tempo, né? E a outra que eu mencionei é o Zeitgung, que aí é a ação de temporalizar. Então, aqui seria o temporalização. Né? Temporalização, temporalidade e aqui, eventualmente, temporariedade. Quer dizer, aí poderia usar um termo, né? Ou simplesmente usar temporalidade mesmo, colocar entre parênteses para indicar a diferença, algo do tipo. Né? Mas a palavra principal, né, que ele usa a todo tempo e que é... Está no título da segunda parte, é a Zeitlichkeit, né, que aí seria a temporalidade. Não, é temporalidade que está escrito aqui no... Sim, essa segunda nem aparece no glossário dela. Não, a confusão aconteceu. Porque aparece pouco. Acredito porque eu não copiei e colei, eu fui digitalizando e eu devo ter trocado temporalidade por temporariedade. Enfim, mas acho que para Zeitlichkeit o mais natural mesmo, acho que nem tem muita divergência dos comentários dos tradutores, né? Temporalidade mesmo. Bom, vocês acabaram no 45? 45, sim. Sim, eu só gostaria de fazer um comentário, que é algo que eu acho super interessante no Heidegger, assim, sempre achei, é que se no começo do parágrafo a gente consegue contextualizar bem ele com os seus contemporâneos, e aí eu tentei trazer o Brentano e o Husserl, eu acho que do meio do parágrafo para o final fica evidente o que ele mobiliza do Heráclito e do Aristóteles, né? Destacando também a originalidade do Heidegger na questão do ser para a morte. Então, né, esse ser do vir a ser, é esse poder ser, existe nesse sendo há sempre algo que escapa, como uma relação de autopotência, mas ao mesmo tempo todas essas possibilidades elas têm um limite, né? Que eu acho que isso a gente não encontra no Heráclito e nem no Aristóteles, mas isso, né, no Heidegger talvez emerja daí uma originalidade dele que é fundamental para entender
essa forma dele de ver o ser do vir a ser, né? Mas não é a qualquer custo, né? Tem uma limitação. Você tem que pensar, acho que tem 4, certamente mais, né? 4 grandes influências operando no Heidegger aqui, né? O Husserl, né? Aparece então, né? Brentano Husserl, a fenomenologia. De outro lado, como eu mencionei, né? A hermenêutica, que vem pelo Dilthey. Só que tem também a influência da filosofia cristã, né? Tem um Agostinho forte, né? Um Lutero também, um Kierkegaard, né? Então tem esse viés aí e o Aristóteles, né? Quer dizer, esse resgate dos gregos, porque o Heidegger no começo dos anos 20, né, ele deu vários cursos sobre Aristóteles, né? E ali o uso que ele faz do Aristóteles, que é muito, inclusive, questionado pelos especialistas, né? É muito peculiar, né? E ajuda a reconfigurar uma série de noções. Tudo isso vem desembocar aqui em Ser o Tempo, né? Então, de fato, é interessante, né? É uma chave de leitura interessante você ir lendo e percebendo, né? Qual influência está prevalecendo, né? Em determinados pontos, né? Então vamos lá para a gente avançar para o... Eu só ainda, então, já que a gente, né, vai passar para o capítulo 1, né, para o 46, eu queria só repassar um pouquinho algumas coisas aqui do 45, para, enfim, ver se vocês tiverem questões também, quiserem, né, falar, fazer algum comentário, questões sobre o 45, né, acho que a gente pode fazer um intervalo e fazer o 46 e o 47 depois, porque o 45 ele é muito importante, né, porque ele é esse parágrafo que está aí sozinho, né, no começo da segunda parte, que retoma elementos da primeira, prepara o terreno para a segunda, né, então ele é um parágrafo estratégico, né. O 46 e o 47 são mais pontuais, assim, né, quer dizer, não tem tantos elementos, né? O Casanova, até no Mundo de Historicidade, aqui no volume 2, ele fala que o 46 e o 47 ele dá a entender que são pouco importantes, não tem muita importância, né? Enfim, então, acho que o grande texto nosso aqui, né, que é importante a gente compreender hoje, é o 45, né? Para entender essa virada, né? O que está acontecendo nessa passagem da primeira para a segunda parte. Eu queria chamar a atenção para algumas coisas que, né, na leitura que eu fiz para hoje, né, na tradução, leitura, estudo, etc., me ocorreram, né? Uma primeira com relação... Eu fiz um textinho que eu vou ler, mesmo que com isso eu acabe voltando a coisas que vocês já falaram, né? Só para destacar, primeiro, né, uma reflexão que eu fiz logo de saída sobre o título do 45, né, em que ele pega, o resultado da análise fundamental preparatória, do Seraí, né, que ele fez na primeira parte, e a tarefa de uma interpretação existencial originária desse ente que está começando aqui, né? Então, ou, enfim, já estava em curso, né, mas vai receber agora um novo capítulo, uma nova parte importante, né? Fiquei pensando um pouco na diferença que há aí entre análise e interpretação. Por que ele chama uma coisa de análise e a outra de interpretação? Então, eu coloquei assim, é muito importante frisar logo de saída a diferença entre essas duas estratégias teóricas. Enquanto a primeira, né, a análise, consistiu em uma análise do Seraí em geral, configurando-se assim como uma analítica, que é a expressão, né, que o Heidegger usa, que não é à toa, a meu ver, né, ser a mesma que o Kant usa na Crítica da Razão Pura. A segunda pretende ser uma interpretação de caráter originário. O adjetivo existencial se vincula às duas. Tanto o Heidegger está o tempo todo operando, né, nisso que ele compreende como um plano existencial. Ele está pensando o tempo todo as condições de possibilidade do existir, né? Há esse paralelo com Kant, né? Eu já sugeri isso, eu leio muito dessa maneira, né? Mas ele dá um passo para trás, porque o Kant está falando das condições de possibilidade do conhecimento, as condições de possibilidade do agir moral, condições de possibilidade do juízo estético, né? O Heidegger está pensando nas condições de possibilidade de todas essas outras condições de possibilidade, né? Quer dizer, aquelas seriam as condições de possibilidade primeiras, condições de possibilidade do existir, né? Por isso que ele vai chamar de existenciais por oposição às categorias. Então, nos dois casos, a gente está o tempo todo aqui nesse plano, né, ao nível em que se dá a investigação.
Mas, enquanto a primeira, a análise, tem uma pretensão generalista ou mesmo universalista, isso é uma questão, né, que sempre dá pano para manga, mas de alguma maneira, né, que ele está fazendo uma descrição das estruturas ontológicas do ser aí, né, aparentemente, né, com uma certa pretensão de universalidade. E nesse sentido seria, de novo, né, insisto, análoga à kantiana, quer dizer, um projeto análogo, porém com pretensões de ir até o fundo, né? A outra, né, a interpretação, terá de, vejam, isso que, né, essa foi a minha, né, o que eu queria trazer como reflexão, terá de abdicar de tal perspectiva, na medida em que visa ser originária, já que isto, o originário, pressupõe readmitir, resgatando assim a caracterização que havia sido feita no parágrafo 9, né, que ele nota no rodapé, ele logo fala. Então, readmitir a singularidade irremissível de todo existir humano. Então, ali onde Kant, em princípio, deixaria a variedade dos caracteres, né, dos diferentes indivíduos humanos, né? Então, ali onde Kant deixaria a variedade dos caracteres depender da antropologia, né, a antropologia do ponto de vista pragmático, lá, né, quer dizer, tal como Kant já concebe, um saber empírico sem caráter transcendental, né, portanto, sem a mesma pretensão de universalidade, mas baseado na observação empírica. Heidegger pretende encontrar elementos explicativos de nossas diferenças que sejam, ao mesmo tempo, por um lado, né, suficientemente gerais, a permitir, assim, uma interpretação comum, e estritamente individuais, a sustentar, assim, um prognóstico existencial de caráter único, né, o projetar, né, do porvir. Não à toa, a noção que vem aqui ao primeiro plano é essa de interpretação, que, como explicado no capítulo 5 da primeira parte, não se situa no mesmo plano ontológico daquelas três palavrinhas, né, que a gente viu, Befindlichkeit, Verstehen e Rede, ou seja, disposição ou situacionalidade, compreensão e discurso. Visto já admitir um pequeno passo, aí por minha conta isso, ôntico, entre aspas, por assim dizer, no sentido de marcar um possível delineamento singular dos conteúdos com os quais as estruturas ontológicas serão preenchidas caso a caso, né? Em vez da mediania, da cotidianidade do mundo público, öffentlich, que também curiosamente tem sentido, né, de abertura, cabe agora tematizar aquilo que faz de cada ser aí um existente único que se reconhece ou pode reconhecer-se como tal. A compreensão ontológica do ser humano permaneceria superficial e, portanto, incompleta se ficasse restrita ao âmbito genérico do agir comum. Pessoal, buscando, por exemplo, né, fundamentar aí as eventuais diretrizes para nossas decisões individuais, numa chave que tenderia a ser, eu diria, comunitarista e conservadora. Se o próprio Heidegger eventualmente vai fazer isso depois de 30, particularmente em 33, é algo a se pensar, né? Mas pode ser o Heidegger lendo mal a si mesmo, né? Como o Casanova costuma dizer, o Heidegger é o pior leitor de si próprio. Ora, se também nossas decisões devem ser adequadamente pensadas, como é de se esperar em uma ontologia fundamental, é imprescindível levar em conta a dimensão singular em que se apresentam faticamente, o que, note-se bem, está longe de significar algo como entes simplesmente dados, né? Vorhandene, que é como ele se refere lá na primeira parte aos, não é nem os utensílios, né? Os entes, a pedra, né? Os entes simplesmente dados. Por isso, claro, né? Vamos simplificar o Marx, evidentemente, né? Mas por isso que ele não jamais se definiria ou aceitaria uma caracterização como materialista ou empirista, né? Embora diga a todo tempo que não dá para pensar a existência sem a facticidade. Pois, um ser aí humano, sendo essencialmente suas possibilidades, é ontologicamente inconfundível com qualquer outro ente,
e cada ser humano individual inconfundível com os demais seres humanos, né? Sua, entre aspas, diferença específica, por assim dizer, está justamente em ter de ser, né, como a gente já viu essa noção, né, sem dispor de um direcionamento pré-definido, sem dispor de um eu profundo que se tratasse de recuperar, que foi perdido com a decadência e que se trataria de recuperar. Não tem esse critério. Né? Não adianta procurar, né, por esse eu verdadeiro, ou menos ainda por um eu, ou por uma estrutura moral universal, como faz o Kant. Né? Ou seja, não tem esse direcionamento pré-definido. Nem pré-definido por Deus, nem pela natureza, nem pela razão. Então, nós temos que ser, né? Nós precisamos ser. Sem isso, e, portanto, né, estamos condenados a exercer a liberdade, né, nesse sentido bem específico, evidentemente completamente diferente do kantiano. De onde, isso aqui que eu tinha falado naquele momento, né, o papel decisivo da angústia, analisado ao final da primeira parte, nesse movimento de abertura para essa nova etapa da investigação fenomenológica. Trata-se agora de interpretar o existir humano do ponto de vista de quem se reconhece condenado à liberdade, né? Sobrecarregado com a liberdade, né? O Heidegger usa a palavra überantwortet, né? E, portanto, né, condenado à liberdade e, portanto, a ter de cuidar de suas possibilidades, sem o amparo imediato e confortável de uma lei moral impessoal. Encerrada, pois, aí vem na minha brincadeira, encerrada, pois, a crítica da razão pura heideggeriana, no parágrafo 44, com a verdade devidamente desvencilhada de qualquer juízo determinante, começa agora a crítica da razão prática de ser e tempo, com a singularização irreversível do juízo prático. Né? Então, se, ao descrever ontologicamente o ser aí, né, o ser humano, ele podia adotar uma perspectiva de caráter universalista análoga à de Kant na crítica da razão pura, agora, quando entra em foco, né, quando entra em cena a questão de como agir, ele não pode mais adotar a chave universalista, preciso reconhecer a singularidade. Que é uma coisa, né, a meu ver, que o século XIX tornou necessário. Né? Se a gente pensar tudo bem, o Heidegger até aqui não tem uma influência conhecida, assim, importante do Nietzsche, né? Mas o Nietzsche é um capítulo fundamental aí, no sentido de quebrar a universalidade. Né? Enfim, aí só mais uma coisinha aqui, né, que eu escrevi, já comentando o primeiro parágrafo do 45. Né? Então vejam, a análise, porque o que ele faz no primeiro parágrafo? Né? Ele o que se conquistou, né? o que nós conseguimos até aqui? E o que nós estamos buscando? Né? Então, é esse momento de um balanço. Né? Ele está justamente, ele fechou a primeira parte, está abrindo a segunda. Então, o que a gente conseguiu até agora? E o que nós estamos buscando? Né? Então, a análise começou lá no parágrafo 9 pelo ser aí em sua singularidade. Quando Heidegger dizia com todas as letras, né, eu comentei, acho que na nossa primeira aula, né, tirando a primeira de apresentação, né, na primeira aula, o parágrafo 9, em detalhe, né, quando ele fala o ser a cada vez meu, né, ele usa os pronomes pessoais de maneira muito marcada, ali eu enfatizei isso. Né. Então, a análise começou pelo ser aí em sua singularidade e se encerrou pelo cuidado como uma determinação constitutiva universal. Mas esta, por seu turno, reafirmou a conexão de caráter absolutamente originário entre três aspectos ontológicos do ser aí que ele menciona agora: existência, facticidade e decadência. Quanto à conexão entre os dois primeiros, de que havíamos tratado na última aula, recordo, né, o que eu disse então. Na verdade, assim, né, não coloquei nesses termos, agora eu estou colocando nesses termos, forçando um pouco a barra, mas enfim. Né, o existir compreendido, entre muitas aspas, por dentro,
Ou seja, da perspectiva de quem está e se sabe existindo, só é na medida em que é também aí fora, né? Ser no mundo. Isto é, faticamente. Perspectiva de quem está e se sabe existindo no mundo e somente no mundo. Né? Tem como pensar aqui, porque a gente estava falando, não, tem como pensar fora do mundo, depois da morte. Mas tanto o olhar de dentro como o olhar para fora, igualmente constitutivos, que são do existir, que se compreende como existindo, nós, né? Se constituíram desde sempre como um cair no mundo dado intersubjetivamente, que foi uma coisa que vocês frisaram bastante, né? A decadência e o fato de que a gente está com os outros, né? Pessoas em volta, língua, costumes, expectativas, tudo isso que constitui a nossa rede referencial, né? Conjuntural do que é o nosso mundo. Então, né? O olhar de dentro e o para fora se constituíram desde sempre como esse cair no mundo dado intersubjetivamente, cuja nota característica, segundo a análise da primeira parte, é o cuidar. Cuidar, né, nesse sentido amplo. Né? O Zorg, né, que é a palavra que ele usa, sei lá, né, tentando pensar aqui preocupação, cura, cuidação, ocupação cuidante, enfim, né? Então, quebrar a cabeça para pensar, né? Atenção ao depois, né, que é uma coisa que ele insiste muito, né, o antecipar-se, o estar diante de si. Atenção ao depois a partir do antes. Atenção a si, ao outro, aos objetos, aos animais, etc, etc. Tudo isso serviu para nos mostrar o que somos enquanto parte de um certo mundo, numa certa perspectiva impessoal, num registro fundamentalmente público, öffentlich. Isto é, aberto, devassado, sem qualquer fechamento ou interioridade, sem qualquer privacidade, sem qualquer possibilidade de, digamos, autoescolha, autocriação, autoelaboração, autodesenvolvimento, etc. Tudo isso com muitas aspas, né, que a gente tem que tomar cuidado. Pois é assim que somos, em princípio, desse jeito, do jeito impessoal. Isto é, né, o que eu estou chamando de zunächst und zumeist, né, de início na maior parte das vezes. E assim seríamos para todo sempre. Um fluxo contínuo imaginário que nem a morte, a rigor, seria capaz de interromper. Daí a naturalidade, né, que eu tinha comentado, da pensar a vida após a morte. Então, assim seríamos para todo sempre, não fosse a experiência radical da angústia a fazermos perceber pela primeira vez as possibilidades que um tal quadro impessoal, nos fazia desconsiderar por completo. A gente não tinha essa nitidez a respeito das possibilidades abertas diante de nós. A gente só se dá conta disso com a experiência da angústia. E assim se abriu, com efeito, como somente assim se poderia ter aberto, a possibilidade de uma compreensão de outra ordem, isto é, de ordem propriamente ontológica, não mais ôntica ou mesmo pré-ontológica, como a da fábula de Gino. Foi escrita lá atrás, né, e o Heidegger traz, no parágrafo 42, né, mas como uma atestação que não é ontológica, porque não é ontologia. Né? Ontologia é o que ele está fazendo aqui. O plano do impessoal, então, essa compreensão de outra ordem, que é ontológica, nos mostra o plano do impessoal de um lado, claramente delineado, na primeira parte, com o cuidado a defini-lo enquanto uma espécie de dado constante, digamos assim, do existir humano, o cuidado de cada um consigo próprio, de cada um de suas ocupações, de cada um com seus próximos, dos próximos com cada um, de todos com cada um, de todos com todos, do coletivo. Tudo, né, é cuidado. E, então, impessoal, cuidado e a possibilidade pessoalíssima, por outro lado, aberta também como cuidado, na mesmíssima medida de todas as demais possibilidades já vigentes sob o domínio do mundo posto pela impessoalidade, do mundo público. Ou seja, configura-se um novo desenho do existir, em que há um caminho a escolher. Escolher todas as dificuldades que essa palavra traz. Partindo apenas disso mesmo, possibilidades a cuidar, na medida do faticamente possível. Porque veja, né? As possibilidades são evidentemente limitadíssimas, né? Eu não posso sair agora, tchau, tô indo para Saturno. Né? São as possibilidades que o nosso mundo nos dá. Né? Também não vou sair falando chinês aqui. Né?
com uma única certeza no horizonte, que é o fim à vista. Donde será a morte, inexorável como teria de ser, o primeiro passo do novo percurso. Né? Por isso que tem que começar pela morte. Ou por outra, o primeiro dado a considerar, né? Veja, eu tinha falado do dado comum, né? Do cuidado. O primeiro dado a considerar nessa nova ambiência que se abriu de um livre projetar, a partir da angústia. Né? Quer dizer, então, acho que assim se abre a segunda parte desse tempo. Né? Esse é o novo desenho que a gente tem diante de nós, né? Para ir passando agora por essas novas figuras da consciência, né? A morte, a própria consciência, né? O chamado da consciência, a resolução, né? Que são termos, né? Que têm um peso, né? E uma inevitável conotação cristã, queira ou não queira, né? Que a gente tem que procurar entender. Testemunho, chamado da consciência, queda. Pegando aqui A Edith Stein faz a festa, né, com isso. Tá, essa questão dele poder ser próprio, ela nasce do testemunho, o testemunho de um poder ser próprio. Um testemunho que o ser aí observa a si próprio, ele se percebe a si próprio. É essa? Não, acho que ali a gente também poderia traduzir isso por atestação, né? Um pouco como uma fábula de Gino. Atestação. Né? Uma coisa que, mas sim, mas o vocabulário tem vários momentos assim, né, que isso fica claro. Só para mais uma coisa só que eu queria chamar a atenção, né, que é importante também, a gente tem em vista, né? Então lá no primeiro parágrafo que eu comentei aqui, no segundo ele fala do que ainda se busca, né? No terceiro, o padrão de medida para avaliar se uma analítica foi originária ou não, etc. Aí eu comentei o seguinte, né? Ele se pergunta no final do terceiro parágrafo, o que significa, afinal, a originalidade de uma interpretação ontológica? Interpretação ontológica, que é isso que apareceu aqui no título da segunda parte. Significa, né, o meu comentário, significa que ela tem de ser feita em primeira pessoa. Que é, curiosamente, né, segundo o Zahavi, né, que é um comentador importante de fenomenologia em geral, a perspectiva que caracteriza essencialmente a própria fenomenologia como método filosófico. Né? Quer dizer, ela não pode nunca colocar fora a perspectiva de primeira pessoa para adotar uma perspectiva positivista, né, em terceira pessoa. E isso, aqui na segunda parte do Ser e Tempo, fica muito claro. Mas não nos esqueçamos do paralelo, né, que eu sugeri. Há uma disputa, a meu ver, né, com Kant e com Russell, quanto ao que seria o verdadeiro, entre aspas, ponto zero da compreensão ontológica do humano. E a afirmação da singularidade aqui é justamente o que permite a Heidegger afastar-se de ambos. Quando se trata de como devo agir, essa perguntinha, né, que era uma das 3 grandes perguntas do Kant, o sujeito nada tem de transcendental. Seu padrão de medida, entre aspas, passa longe de qualquer razão ou da razão moralidade. E aí ele vai introduzir vai trazer de volta da primeira parte 3 noções importantes, né, só para deixar isso marcado, né, que ele apresenta ele traz no parágrafo 4, que são 3 palavrinhas difíceis de traduzir também, que é o Vorhabe, Vorsicht e Vorgriff, né, que seria posição prévia, acho que na Márcia está posição prévia, visão prévia e concepção prévia, talvez conceptualidade prévia fosse melhor, né? O que essas três noções marcam, delimitam? Como ele vai dizer em seguida, né? A situação hermenêutica. Ou seja, o tempo todo, né, nós olhamos, pensamos, compreendemos a partir de uma certa situação hermenêutica, né, em que eu tenho uma certa posição no mundo, da onde eu olho para as coisas, uma certa visão prévia, essa Vorsicht, né, como que um pré-olhar, né, que quando você falou da preocupação, né, eu pensei nisso também, e um conjunto, uma conceptualidade prévia, por isso que eu acho melhor de concepção, né,
um aparato de conceitos prévio, que fazem parte da nossa situação fática, né? A partir da língua que a gente fala, a partir das influências que a gente teve, e assim por diante, né? Da nossa cultura. Tá? Então toda interpretação é situada. Né? Isso é uma coisa que já é muito forte no Nietzsche, por exemplo, né? No perspectivismo nietzschiano, né? Isso, né? A gente sempre interpreta a partir de uma certa perspectiva. E essa perspectiva, como Heidegger mostra na primeira parte, ela é fundada intersubjetivamente. O Mit-Dasein, o ser aí com, né? Faz parte. Quer dizer, o outro constitui o nosso mundo. Mas ela é também assumível em primeira pessoa. Ela pode ser assumida em primeira pessoa, que é o que vai acontecer agora. Agora é preciso levar em conta a primeira pessoa, de uma maneira muito mais clara e decisiva do que na primeira parte, porque na primeira parte ele estava analisando a mediania. Tá? Então, isso eu acho que era importante também de mencionar, essas três palavrinhas que volta e meia aparecem. Né? Então, quando ele fala de situação hermenêutica, né, eu fiz o seguinte comentário: o que temos aqui, senão uma espécie de a priori situado da interpretação. É o a priori a partir do qual se faz fenomenologia. E o único a priori a partir do qual se pode fazer ontologia depois de Kant. Como, de certo modo, já estava claro para Nietzsche. Pelo menos o meu Nietzsche faz ontologia. Enfim. Mas acho que, né, acho que vocês cobriram bem aí, né, um parágrafo com muita coisa importante mesmo. Por acaso a gente volta um pouquinho depois. Mas acho que a gente pode então fazer um intervalo agora. E aí a gente retoma então aí com 46 e 47, beleza? Esse foi mais pesado. Não, esse parágrafo ele é um tijolo. Né? Outro, são formas de mover. Segundo Casanova não tem importância.